Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 9º capítulo do nosso videolivro de matemática do primeiro ano, segunda edição, toda ela criada dentro da Base Nacional Comum Curricular. Senhores, já vão se inscrevendo para ajudar o nosso canal a crescer. E quando se inscreverem, clique no sininho em cima, porque os senhores receberão notificações de todos os vídeos que postarmos. Senhores, um like aí embaixo também ajuda muito. Eu desejo a todos que tenham bons estudos. Neste capítulo, nós vamos estudar logaritmo. Desde a antiguidade, época do auge da civilização babilônia, os cálculos relacionados à astronomia eram muito trabalhosos, mas quando a navegação foi intensificada entre diversos povos, os cálculos envolvidos tornaram-se um grande problema. Até o início do século XVII, multiplicar, dividir, calcular potências e extrair raízes eram tarefas extremamente árduas, realizadas com base nos senos. Surgiram, então, as primeiras tábuas de logaritmos, criadas pelo matemático Dostburg em 1552 e 1632, que ele viveu, e John Napier, 1550 a 1617, calculadora ainda antiga criada por John Napier, também conhecido por John Napier. O Napier, né? É quem criou o logaritmo neperiano. A calculadora usada por ele era esta aí, onde ele fazia os cálculos para as navegações. John Napier era um matemático fantástico. Nós vamos estudar o logaritmo neperiano, hein? No estudo das equações exponenciais, nós tratamos de casos em que podíamos reduzir as potências à mesma base. Veja o exemplo. Eu tenho 2 elevado a x igual a 8. Eu vou fatorar esse 8 e aí eu vou descobrir que o 8 é 2 elevado à terceira. E assim eu vou escrever. Ah, mas por quê? Porque 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Fatorei o 8, ele é 2 elevado à terceira. Aí eu consegui igualar as bases. Ficou 2 elevado a x igual a 2 elevado à terceira. Agora eu posso dizer, então, que x é igual a 3. Aí é tranquilo, né? Outro exemplo, eu tenho 3 elevado a x igual a 1 sobre 81. Eu peguei 81, está à direita de vocês, e fatorei ele. 81. Vamos fatorar? Dei aquele tracinho, como se eu fosse tirar o mínimo, né? Aí ficou 81 por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Eu vi, então, que 81 eu posso escrever como 3 elevado à quarta potência. E assim eu coloquei 1 sobre 3 quartos é igual a 3 elevado a x. Legal, muito bem. Mas ali, o que é 1 sobre 3 quartos? Pela propriedade de potência negativa, vocês lembram? Eu não posso escrever que 1 sobre 3 quartos é 3 elevado a menos 4? Ah, bacana, lembrou, né? Então, posso dizer então, que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 4. X é igual a menos 4. Mas agora, pode acontecer de nós não conseguirmos igualar essas bases. E como é que a gente faz? Vamos entender isto. Aí perguntaram para mim, ou para os senhores, como resolver a seguinte equação: 2 elevado a x igual a 3. Tem como fatorar o 3 e igualar essa base? Não tem. Né? Vamos fazer uma experiência. Se eu colocar 2 elevado a 1, vai dar só 2. Se eu colocar 2 elevado a 2, vai passar de 3. Então, ele está entre o intervalo x de maior do que 1 e menor que 2. O 2 elevado a x, né? Então, não tem como igualar essas bases. Vamos usar, então, a propriedade do assunto que nós estamos estudando agora, chamada logaritmo. Logaritmo é usado quando você, numa função exponencial, não consegue igualar as bases. Definição de logaritmo. Lembra da função exponencial, que tem um intervalo acima de zero e não pode ser zero em nenhum. Tanto que está na reta ali, ó, o A é aquela base. Logaritmo de A na base B igual a x, onde o que está ali no B é chamado logaritmando, é o que vai ser logaritmado, né? O resultado,
que é o x, é o logaritmo. E A é a base desse logaritmo. Só que o A, ele tem que estar nesse intervalo de 0 acima de 0. Só que não pode ser 1, por isso que está aquela bolinha aberta na reta lá. E o B? O B pode ser qualquer valor acima de 0, não pode ser 0. Não existe logaritmo de 0, né? Aí B tem que ser diferente de 0, correto? E A diferente de 1, certo? Todos eles têm que ser maior do que 0. Logaritmo de B na base A igual a C. Um resultado, né? Seria o quê? Se e somente se significa aquele sinal, B foi igual a elevado a C. O que aconteceu? O A deu um chute na canela do C, o C subiu, virou potência do A. Entendeu? Esquece esse detalhe, não. Logaritmo, a propriedade geral do logaritmo é essa. Logaritmo de B na base A é igual a um número C qualquer, se somente se B for igual a elevado a C. Imagina isso, o A dá um chute na canela do C e o C vira a potência. Essa é a definição. Se vocês aprenderem isso, vocês aprenderam tudo sobre logaritmo. Tem algumas propriedades a mais, nós vamos estudar todas elas, hein? Vamos para frente, então. Bom, de acordo com que nós estudamos, né, as restrições, né, não são definidas, por exemplo, os logaritmos. Onde B for maior, B tem que ser maior que 0. B é aquele que está ali, é o logaritmando, né? Então, logaritmo de 3 dá menos 27. Tem que ser maior que 0? Então, não existe esse. B também tem que ser diferente de 0. Muito bem. A tem que ser diferente de 0 e maior que 1. Então, letra C também não atende. O letra D, logaritmo de 16 na base, A tem que ser maior que 0. Então, de bases negativas não existe. E diferente de 1 também. Não existe logaritmo de base 1, como está aí no exemplo da letra E. Bacana? Essas são as 5 restrições de logaritmo. Fora isso, vocês podem aplicar logaritmo aonde vocês quiserem, ok? Então, não se esqueçam. Não pode ser negativo o nosso B. Não pode ser 0 o nosso B. A não pode ser 1, não pode ser negativo. Bacana? Tá, todos esses exemplos aí é o que acontece. Aconteceu isso, não existe logaritmo, tá? Então vamos para frente. Como falamos no início dessa aula sobre o grande John Napier, né? O Napier, o sistema de logaritmos decimais é onde que ele fala que todo logaritmo na base 10, se aparecer para vocês logaritmo na base 10, ele não precisa escrever o 10, não. Não tem nada, é base 10. Por exemplo, aí, logaritmo de 2 na base 10 é igual a logaritmo de 2, e logaritmo de B é igual a 6, se somente se 10B foi igual a 10 elevado a C. Quer dizer, a base de um chute na canela do C, o C virou potência. Bacana? Agora, em tratando de Napier, existe um número que nós estudamos eles em capítulos anteriores, né? Que é o número de Euler, que é o número de ouro, né? O sistema de logaritmo neperiano, ele usa como base o número de Euler. O Euler, que todo mundo fala ele vale 2,7, 18, 28, e é um número irracional, vai até o infinito sem formar um período. É o número áureo. Então, o logaritmo na base de x, escreve apenas ln de x. É o número de Euler, está aí, ln de b é igual a c, se somente se, né, b foi igual a Euler elevado a c. Bacana? Compreendido isso, nós já conhecemos, não esqueçam, a base do logaritmo de Euler, de neperiano, é o Euler, ok? Ele vale 2,7, 18, 28 e vai até o infinito, tá bom? Esse é o logaritmo neperiano. Vamos calcular alguns logaritmos que nós vamos começar a aprender já a calcular logaritmo. Vamos dar início com o primeiro exemplo. Letra A, logaritmo de 128 na base 2. Eu escrevi lá, logaritmo de 128 na base 2 vai ser um número C qualquer. Bacana. O que acontece? O 2 vai dar um chute na canela do C e o C vai virar potência. 128 é igual a 2 elevado a C. Legal. Então, o que eu vou fazer com 128? Eu vou fatorar ele, está fatoradinho aí do lado direito de vocês, olha lá, 128. Por 2 dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16.
Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Contei quantos 2 verdinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 128 é 2 elevado à sétima potência. Então, no lugar de 128, eu vou escrever isso. 2 elevado a C é igual a 2 elevado a 7. Resolvido o problema. Já igualei as bases. C é igual a 7. Olha o exemplo de letra B. Logaritmo de raiz quadrada de 27 com a base raiz quadrada de 3. Então, eu posso escrever que o logaritmo de 27 na base raiz quadrada de 3 é igual a C. 27 é igual a raiz quadrada de 3, dá um chute na canela do C e o C vira potência. 27 é igual raiz quadrada de 3, eu não posso escrever que é 3 elevado a meio? Propriedade de raízes. Bacana? Legal. Potência de potência, eu posso multiplicar aquilo depois. E 27 não é 3 a terceira? Se você fatorar lá, ó, 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. É 3 a terceira. É igual. Eu multipliquei meio vezes C, não é C sobre 2? Igualei as bases. 3 é igual a C sobre 2. O 2 não está dividindo? Vai para lá multiplicando. C é igual a 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 vai ser igual a 6. E acabou resolvido o nosso problema. Aí, ó, é assim que se calcula logaritmo. Olha que bacana esse. Logaritmo de 1. O logaritmo de 5 raiz de 5, mas a base é 1 sobre 25. Eu posso dizer que isso é igual ao logaritmo de 5 raiz de 5 na base 1 sobre 25 igual a um C. O 1 sobre 25 dá um chute na canela do C e vai subir. E o C vira potência e o 1 sobre 25 é base da potência. Beleza. Aí o que acontece? Eu não posso escrever que 5 raiz de 5, né? 5 que multiplica 5 elevado a meio, propriedade raiz. Beleza. E 1 sobre 25, eu vou escrever que é 1 sobre 5 ao quadrado. Tudo isso elevado a C. Acompanharam aí até na primeira linha? Vamos para a segunda. Agora, se eu somar 5 elevado a 1, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma o seu expoente. Então, eu tenho 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a meio. Somando 1 com o meio, é como se eu tivesse 2 sobre 2 somado com o meio. Dá 3 sobre 2. Igual a 5, 1 sobre 5 elevado a quadrado. Não posso escrever que é 5 elevado a menos 2? Multiplicado por C, potência de potência, a gente não multiplica, fica menos 5 elevado a menos 2C. Igualei as bases, 3 meios é igual a menos 2C. O 2 não está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. 2 vezes 2, 4, fica menos 4C igual a 3. C é igual a menos 3, 4, porque o 3 estava... O 4 estava multiplicando, foi para a direita dividindo. Bacana? Olha o de letra D, que exemplo legal. Logaritmo na base 25 de 0,008. Então, eu posso escrever que 0,08 é 8 sobre 1000, que é 1. Simplificando, né? Tudo dá por 8. É 1 sobre 125, que é 1 sobre 5 a terceira, que é igual a 5 elevado a menos 3. Não posso? Lembrar aí de potência? Está vendo como é que é importante ter estudado potenciação? Quem tiver dúvida, no ano do sétimo ano, sexto ano, eu tenho estudo completo de potenciação. Já no sétimo, oitavo, eu tenho ali de multiplicação de potência de base 10. Vamos lá e faço uma revisão disso aí. De qualquer forma, eu vou explicando com detalhes, igual eu estou fazendo aqui, para poder ajudar os senhores a lembrar. Agora, então, eu posso escrever, né, que é logaritmo de 5 elevado a menos 3, na base 5 ao quadrado, é igual a 5 elevado a menos 3. A base ali dá um chute na canela do C e o C vira potência. 5 a menos 3 é igual a 5 elevado a 2 elevado a C. Multiplicação de potência por potência. 5 elevado a menos 3 é igual a 5 elevado a 2 vezes C. Agora, igualei as bases, eu posso dizer, então, que menos 3 é igual a 2C. 2C é igual a menos 3. O 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. C é igual a menos 3 meios. Então, são propriedades de potência que os senhores têm que acostumar a usá-los o tempo todo aí. Bacana? Então, vamos para o próximo exercício. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição dos senhores nos comentários.
Aqui vocês vão aplicar muita propriedade de potência e de raiz, tá? Um outro exemplo agora, né? A gente vai calcular o valor de A, logaritmo de 0,001. Eu posso escrever como? Logaritmo 0,01, eu não tenho que andar para escrever com o número 10, não são 4 casas que a vírgula anda, então eu escrevo 10 elevado a menos 4, porque eu estou andando com a casa para a direita. Bacana? Porque se eu pegar o 10 e menos 4, eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda. É como se eu tivesse 10 dividido por 10.000. Né? Então, 4 casas. Então, tem 1 dividido por 10.000. Vejamos lá. Logaritmo de 10 é menos 4. Vai ser igual. Quando não tem nada lá, o que eu falei para vocês? Vale 10, não é? É base 10. Lembrou? Então, logaritmo de 10 elevado a menos 4. O 10 dá um chute na canela do C, o C vira potência. C igual a menos 4. Olha o logaritmo de 1.000. Para mim voltar lá e escrever como 10, eu tenho que andar 3 casas. Na frente do zero tem 1, 2 e ficou 1 dividido por 1.000, que é 10, né? 1 vezes 10, 1 vezes 10 a terceira, que é 1 vezes 1.000. Vai dar o quê? 10 a terceira. Quando não tem nada, a base não é 10. 10 dá um chute na caneta, que é o 10 branco, é a base. E ficou 10 elevado a terceira igual a 10 elevado a C. C igual a 3, né? A é igual a menos 4 mais 3. A é igual a menos 1. O A que ele quer ali seria a soma dos dois logaritmos. Logaritmo de um mais logaritmo do outro, ok? Agora vamos ver. Logaritmo de 2, né? Do logaritmo na base 3, logaritmo na base 2, do logaritmo na base 3 de 81. Então, primeiro eu tenho que calcular o logaritmo de dentro, para depois calcular o logaritmo total geral, né? Então, vamos lá? Vejam lá. Nós temos aí logaritmo de 81 na base 3, igual a C. O que acontece? 81, o 3 dá um chute na canela do C, o C vira potência. 81 é 3 a quarta, nós já fatoramos isso aí. É igual a 3 elevado a terceira. Não, 3 elevado a C, né, gente? O C que subiu com potência. Igualamos as bases, C é igual a 4. Agora, então, eu vou colocar no lugar lá, logaritmo de 2, o 4, que é o logaritmo de 81 na base 3. Igual a C. Aí agora vamos resolver tudo. O 2 dá um chute na canela do C. 2 ao quadrado é 2 elevado a C. E matamos o problema que 2 é igual a C. Bacana? Vejamos então mais um exemplo. Logaritmo na base 2 de 2 raiz de 2, mais logaritmo na base 0,01 de 10. Aí a gente já vai aplicar a nossa propriedade de potência, né? Logaritmo na base 2 de 2 vezes 2 elevado a meio. Não é aquilo que eu posso escrever? Muito bem. Logaritmo na base 2 de 2 elevado a 3 meios. Muito bem. Agora, isso é igual a um C qualquer, não é isso? Aí o que acontece? A base 2 dá um chute na canela do C e o C vira potência. Então ficou 2 elevado a 3 meios, né, igual a C. Então 2 elevado a 2 elevado a C, C é igual a 3 meios, porque eu igualei as bases e agora eu igualo as potências. Resolvido o problema. Agora, o logaritmo de 0,01 na base 0,1 de 10. 0,01 não é 10 sobre 100? 10 elevado a menos 2, né? Não é isso? Olha lá, eu tenho 0,01. Vamos lá, cadê o 0,01? Você vai andar uma, duas casas. É 10 elevado a menos 2. Que eu estou andando para a direita. Se eu andar com a casa para a esquerda, aí é positivo, estou somando. Se eu andar para a direita, ele é subtraindo. Muito bem. Então eu posso dizer que a base que é 10 a menos 2 vai dar um chute na canela do C e vai virar potência. Isso tudo é igual a 10. 10 elevado a 1 é igual a 10 a 2 menos C. 10 elevado a 2 menos C é igual a 10 elevado a 1. Então, nós podemos dizer que menos 2C é igual a 1. O 2, menos 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. C igual a menos meio. Fazendo a soma de A mais B, que é o que está pedindo ali, né? A igual a 3 meios mais menos 1 meio.
Somando, dá o quê? Fica 2 sobre 2, A é igual a 1. Bacana? Beleza, hein? Toma cuidado com isso, que é só aplicar as propriedades de potência, vocês não vão errar nunca. Então é bom que a gente está relembrando e treinando isso tudo aí, tá? Determine o valor de x nas seguintes questões. Logaritmo de x igual, na base de x, 25 é igual a 2. Vamos saber quanto que a gente vai achar agora essa base. Nós conhecemos a propriedade de coisa, né? Logaritmo do número b qualquer na base A é igual a C. Se e somente se B for igual a A elevado a C. Ou seja, o A dá um chute na canela do C, o C vira potência. Bacana, vamos aplicar isso. 25 é igual a x elevado a 2. Mas 25 não é 5 ao quadrado? Para que aquilo ali seja verdade, quanto tem que ser x, gente? 5, né? Acabou. Já está igualado as bases, a gente iguala já está igualado as potências, as bases têm que ser iguais. Senão não faz sentido, né? Logaritmo, agora vamos achar o x sendo logaritmado na base 3 igual a logaritmo menos 2. Então está escrito logaritmo de x na base 3 é igual a menos 2, se somente se o 3 dá um chute na canela do menos 2 e o menos 2 vira potência, x é igual a 3 elevado a menos 2. Muito bem. Então, eu posso escrever que x é igual a 1 sobre 3 elevado a 2, propriedade de potência. E 1 sobre 3 elevado a 2, quanto que é? 9x é igual a 1 nono. Bacana essa, hein? Logaritmo de x mais 2 igual a 2. É a mesma coisa, só que o logaritmo ali é na base 10. Certo? Então, isso aí, a propriedade fala que x mais 2 vai ser igual a 10, quando não tem nada lá é 10, né? Vai ficar 10 ao quadrado. X mais 2 é igual a 100, que é 10 ao quadrado é 100. X é igual a 100 menos 2, x é 98. Aplicamos, logaritmo é simples, né, senhores? Só aplicar a propriedade, as regrinhas, vocês vão repetindo todos esses exercícios que eu estou fazendo de exemplo, que vocês vão ficar bem treinados, tá? Qualquer dúvida que os senhores tiverem, pode ir lá no comentário que eu tiro as dúvidas para os senhores, ok? Então agora vamos concretizar o nosso conhecimento de tudo aquilo que nós falamos e realmente para vocês nunca mais esquecerem a condição de existência de um logaritmo, né? Logaritmo na base A de B somente existe quando B é maior que zero, A maior que zero e A diferente de 1. Bacana? Não esqueçam disso. Logaritmo de B na base A igual a C, se somente se B for igual a A elevado a C. Ou seja, o A dá um chute na canela do C e o C vira a potência. Vamos determinar o valor de x para os seguintes, os quais existem. Logaritmo de x menos 2. Então, x menos 2 vai existir se 2 der um chute na canela do C, o C vira potência, x menos 2 igual a 2 elevado a C. X menos 2 tem que ser maior que zero. Então, se x menos 2 é maior que zero, x é maior que 2. Bacana? É a condição de existência. Então, nós estamos começando agora a estudar inequações logarítmicas. Inequações é uma condição de existência. E com base nisso aí, a gente tem que aprender que o B tem que ser maior que zero. O A também tem que ser maior que zero. E o A é diferente de 1. Não aconteceu isso, o logaritmo não existe. Vejamos agora, vamos determinar o x para que o logaritmo na base de 1/3, né, de menos x ao quadrado mais 5x menos 4, exista. Ali o nosso A vale 1/3. O nosso B é a equação, menos x2 mais 5x menos 6. Qual que é a condição de existência? O menos x2 mais 5x menos 4 tem que ser maior que zero. Então, são valores positivos, não é isso? Ser maior que zero. A gente vai resolver essa equação do segundo grau e achar as raízes dela, né? Delta é B2 menos 4AC, delta é 5 ao quadrado menos 4 vezes menos 1, que é o A, vezes o menos o C, que é menos 4. Delta é igual a 25 menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 1, né? Que o A é menos 1, vezes o B, que é menos 1, vai ficar menos 16. 25 menos 16 dá 9. X, então, é o valor de menos B. O B não é 5, então ficou menos 5. Mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes menos 1.
Resolvendo isso, raiz de 9 é 3, vai ficar x é menos 5 mais ou menos 3 sobre menos 2. Menos 5 mais 3 dá menos 2, sobre menos 2 dá 1. Menos 5 menos 3 dá menos 8, dividido por menos 2 dá 4. Por que é 4 positivo? Porque menos dividido por menos dá mais. Coloquei ali nossa reta, a curva voltada para baixo, por quê? O nosso A é negativo. Já sabemos disso, né? Lá na função quadrática, que eu publiquei aqui nos capítulos anteriores, né? Tem aí o estudo da função quadrática. Aí nós temos ali o intervalo, ele é aberto, por isso que está aquela bolinha amarela lá, que é a bolinha preta aberto, não está fechadinho. Então significa que os números não entram, porque lá não pode ser zero, né? Tem que ser maior que zero, que as raízes não anulam a função. Beleza. Acima do eixo do x são valores positivos e abaixo do eixo do x os valores negativos. Não é assim que nós aprendemos? Muito bem. 1 e 4 está ali. Feito isso, nós podemos perceber o seguinte, que os valores que nos interessam são os valores positivos, ser maior que zero, não é isso? Então está no intervalo maior que 1 e menor que 4. E não pode ser igual. Então a solução é x pertence a R, tal que x seja maior que 1 e x seja menor que 4. Beleza? Então se x é maior que 1, eu posso escrever que 1 é menor que x, né? Tranquilo. Então essa é a condição para a existência. Vamos ver mais um exemplo? Agora nós temos aí duas situações, né? Nós temos duas retas, duas funções do primeiro grau. X menos 3 é a base do logaritmo de x mais 5. Nós sabemos que o x mais 5 é o b, tem que ser maior que zero. O a tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, resolvemos a equação, x mais 5 maior que zero, x maior que menos 5, porque o mais 5 está somando, vai para lá subtraindo, é o que está de azul. O de verde é a base, x menos 3 maior que zero. Menos 3 está subtraindo, vai para lá somando. Então, x menos 3 tem que ser diferente de 1, porque a base não pode ser igual a 1. Porque a condição, o logaritmando pode, mas a base não. Então, o a tem que ser maior que zero, diferente de 1. Então, eu tenho que resolver isso aí no a, que é a base. X diferente de menos 3, o menos 3 está subtraindo, vai somando, x diferente de 1 mais 3, x diferente de 4. Vamos montar a reta? X mais 5 é uma reta crescente, né? Então está ali a reta atravessada, acima vai ser valores positivos e abaixo negativo. As raízes não podem entrar porque não pode ser igual a zero. Então por isso está aberto. E o x menos 3, acima x, a equação x menos 3, a raiz é 3. Acima de 3 vai ser positivo, abaixo de 3, negativo. Então vamos ver agora a interseção das duas, onde as duas se atendem ao mesmo tempo. É para x maiores que zero. Então elas são exatamente, vamos lá, menos por menos, né? Está lá x menos 3, a interseção não repetiu. No x igual a esse menos 5, no x ali não repetiu, deu positivo, todos positivo, que mais vezes mais é mais, porque mais vezes menos, na interseção deu menos, não interessa para nós. O que interessa são valores maior que zero, que tem que ser maior que zero. Maior que zero é positivo aonde? Acima de 3. Qualquer valor acima de 3, só que diferente de 4. Então, x pertence a R, tal que x seja maior que 3, nos atende ao mesmo tempo. E não pode ser 4. Bacana? É a condição de existência. É a mesma coisa de estudar uma equação logarítmica e estudar a condição de existência. Tem que ser sempre b maior que zero e a maior que zero e a diferente de 1, ok? Olha essa aqui, a base é x menos 2, é uma reta e o logaritmando é uma equação de segundo grau. O logaritmando tem que ser maior que zero, que é o b. x2 menos 4x menos 5 maior que zero. E a base, além de ser maior que zero, tem que ser diferente de 1. Então vamos aplicar essas duas situações. A nossa base é a reta, né? É de x igual a x menos 2. X menos 2 maior que zero, que é a regra. X menos 2 está somando, subtraindo, vai para o outro lado somando. X maior que 2. Coloquei na reta, como é a função A, na função do primeiro grau, o A é positivo. Acima do eixo do x positivo, abaixo negativo.
Quem tiver dúvida disso aí, vai lá na equação da reta aqui no canal, nós estudamos isso aí. Tanto no nono ano como capítulos anteriores agora, tá? Função afim, tem isso aí, tá? Então tá lá. Agora também tem a outra condição. X tem que, menos 2 tem que ser diferente de 1. X tem que ser diferente de 1 mais 2, X tem que ser diferente de 3. Porque tá menos 2, foi para lá somando 2. Bacana? Atendemos a condição da base. Agora vamos ver o do logaritmando. Ele tem só ser maior que zero. Então, x2 menos 4x menos 5. Vamos achar as raízes, né? A é 1, B é menos 4, C é menos 5. A é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Menos 4 ao quadrado, 16, menos 1 vezes 4 dá menos 4. 1 vezes menos 4 é menos 4, vezes menos 5 mais 20. Menos vezes menos mais, né? 16 mais 20, 36. X é menos 4. Menos é da forma de Bhaskara, e o outro menos é do número que o B, que é menos 4. Menos B, né? Mais ou menos raiz de 36 sobre 2 vezes 1. Abaixo, então, temos x é igual a 4, mais ou menos raiz de 36 é 6 sobre 2. 6 mais 4, 2 sobre 2. 6 mais 4, 10 sobre 2, 5. 6 menos 4 menos 2 sobre 2 menos 1. A reta é com cavidade voltada para cima, porque o A é positivo, olha que bacana. Acima do eixo do x positivos, abaixo do eixo do x valores negativos. Não é assim que funciona? Agora nós temos os dois estudos da função e a gente vai concluir o exercício com base nessas informações, aplicando a condição de existência. Continuando o nosso exercício, né? Onde a gente viu logaritmo na base x menos 2 igual a x ao quadrado menos 4x menos 5, a gente fez o cálculo das situações da condição de existência e achamos que a reta que é a nossa base, x menos 2, acima de 2 valores positivos, antes de 2 negativos. Resolvemos a equação do segundo grau, achamos as raízes menos 1 e 5, acima de 5 positivo e acima de menos 2 positivo. Entre menos 1 e 5, né, acima de menos 1, quer dizer. Entre menos 1 e 5, valores negativos. Está aí os dois estudos que nós fizemos. Vamos fazer a interseção deles. Coloquei em ordem crescente as três tracinhos, o f de x, g de x, e a interseção de f de x com g de x. Então, vamos lá. Acima de 2, que é o f de x, está lá o 2 verdinho, acima de 2, valores positivos. Abaixo de 2, negativo. Bacana. Vamos às raízes? Acima de 5 positivos, abaixo de menos 1, positivo. Entre menos 1 e 5, negativo. Tranquilo, né? Agora a gente faz a interseção, que é multiplicando o sinal. Mais vezes menos dá menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos, mais vezes mais dá mais. Aí nós temos lá, condição de existência. B tem que ser maior que zero. Né? B nos atende exatamente onde for positivo. No intervalo de menos 1 e 2 e acima de 5. Mas atenção, acima de 5, isso já nos tirou aquela condição de usar o intervalo de menos 1 e 2, apesar de ser positivo, porque para atender as duas situações tem que ser acima de 5. Então só nos interessa valores acima de 5. X pertence a R, tal que x seja maior que 5. Porque se eu colocar intervalo de menos 1 e 2, que vai ser positivo, mas não pode ser 5. Porque se for 5, ali no B vai ser igual a zero. Entendeu? Abaixo de 5 vai ser negativo. Então não nos interessa, tá? É isso aí que é função, que é a condição de existência. É resolver uma equação logarítmica dentro daquela condição de existência que nós estudamos, né? Logaritmo de A igual a B, na base A de B, é igual a B tem que ser maior que zero, A maior que zero e A diferente de 1. Temos que atender tudo isso, tá? Nós vamos estudar algumas condições de existência, nós acabamos de ver. Estudamos isso. Agora, a consequência da definição que nos levou a essa situação. Logaritmo de 1 na base A. Vamos resolver isso? Logaritmo de 1 na base A vai ser igual a C. O A dá um chute na caneta de C e vira potência. Para A ser igual a 1, A igual a 0, A elevado a 0, tudo elevado a 0 não vale 1?
Então, pode dizer que aquilo tudo C é igual a 1. Então, quando logaritmo de 1 para qualquer base é igual a zero. Beleza? Agora, quando a base é igual ao logaritmando, no caso, o logaritmo de A na base A, vamos resolver? É igual a elevado a 1, que é igual a elevado a C. Então, C é igual a 1. Quando a base for igual ao logaritmando, o logaritmo vale 1. Não esqueçam dessas duas, vão ter mais, mas não esqueçam nunca, porque elas são muito importantes. Vejamos mais um aqui, bem bacana, quer ver? Olha, prestem bem atenção nisso aqui. Se aparecer uma potência da seguinte forma, A elevado a logaritmo de B na base A. Vocês estão vendo que a base da potência é a mesma base do logaritmo? O resultado é o logaritmando, ou seja, se aparecer para os senhores uma potência A elevado ao logaritmo de B, qualquer número que seja na base A, o resultado é B. Olha um exemplo ali. Eu tenho 4 elevado ao logaritmo de 9 na base 4, o resultado é o 9. Simples assim. Outro, se aparecer um logaritmo de x na base A igual ao logaritmo de y na mesma base, x tem que ser igual a y, para isso ser igual, ser verdade, isso é óbvio, né? Então, se a gente aparecer para os senhores, calcule o valor de x, tal que logaritmo de x menos 3 seja igual a 3, então basta x menos 3 ser igual a 3. Se x menos 3 é igual a 3, o 3 está subtraindo, vai para o segundo membro somando. X é 3 mais 3, x é igual a 6. Vamos aplicar mais alguns conhecimentos disso aí. Olha que exemplo bacana. Calcula o valor de logaritmo de 16 elevado a logaritmo de 5 na base 2. Então, a gente vai aplicar todo o conhecimento que a gente tem de raiz, de potência, de radiciação e potenciação agora. Presta atenção aos detalhes. 16 não é 2 elevado à quarta? Então, vou escrever detalhe por detalhe para os senhores. É 2 elevado à quarta, tudo isso elevado ao logaritmo de 5 na base 2. Bacana. Potência de potência. Eu não posso multiplicar as potências? Então, é 2 elevado a 4, que multiplica aqui a potência, né? Logaritmo de 5 na base 2. Muito bem. É uma propriedade de logaritmo que eu ainda não falei para os senhores, mas já estou adiantando. Se eu tiver um número multiplicando o logaritmo, ele é potência do logaritmando. Então, 4 vai subir. Vai ficar assim. 2 elevado a logaritmo de 2 de 5 elevado a 4. Já vão pensando nisso aí, que é uma propriedade que a gente vai estudar e usa o tempo todo em logaritmo, tá? Agora, observe aquela consequência da divisão que nós vimos. 2 elevado a logaritmo na base 2, qual que é o resultado disso? É o 5 elevado a 4, e 5 elevado a 4 é 625. Vejamos a letra B desse aqui. Logaritmo de 5 elevado a 1 mais logaritmo de 3 na base 5. Eu não posso separar isso, gente. Olha, multiplicação de potência de mesma base, não conserva a base e soma o seu expoente, ali não está somado? Eu posso escrever que é 5 elevado a 1, que multiplica 5 elevado a logaritmo de 3 na base 5. Então, temos 5, logaritmo de 5. 5 elevado a logaritmo de 5 na base de 3, como é que faz aquilo? É igual a 3, não é? Aquela consequência que nós estudamos. Então, vou ficar 5 vezes 3, que é igual a 15. Aplicamos tudo que nós estudamos e ficou mamão com açúcar agora, né? Não esqueçam desses detalhes, hein? Isso aí cai toda hora em concurso e em vestibular, no Enem, então já vi várias questões sobre isso. Esse exemplo é bem bacana, né? Vamos ver aqui agora a coisa aqui. Eu tenho 3 elevado a uma potência. A potência está logaritmo de 2 na base 3, vezes o logaritmo de 10 na base 2. Gente, vamos observar o seguinte. Escrever 3 vezes 2 e 2 vezes 3 não muda nada, ou seja, A vezes B igual a B vezes A. Então, posso inverter a multiplicação. Vou escrever o seguinte. 3 elevado a 3 é logaritmo de 2 na base 3 vezes logaritmo de 10 na base 2. Muito bem. Olha lá, presta bem atenção. Aquele 3 ali, eu não posso anular, o resultado aqui não é o 2? Quando for a potência elevada. Então, eu tenho aquilo tudo deu 2. Aquilo ali deu 2. E o logaritmo de 10 2 é exatamente
continua sendo potência. Certo? O resultado daquele é 2, então tem 2 elevado a logaritmo de 10 na base de 2. Continua ali, agora não posso anular o logaritmo de 2 elevado a 2 a 10 na base de 2? Aquilo ali deu quanto? 10. Apliquei aquela propriedade, né? A elevado ao logaritmo de B na base A igual a B 2 vezes, e o resultado é 10. Bacaninha, né? Então, esse foi um exercício que nos trouxe bastante informação de aplicação dessa definição. Agora nós vamos estudar propriedades operatórias. Uma eu acabei de falar para vocês. Se vocês têm um número multiplicando no logaritmo dividido a potência, nós vamos ver isso aqui agora, tá? Eu passei aquele exercício lá, vai só para aquecimento dos senhores, né? Nós vamos desenvolver isso aqui agora e vocês vão ficar craque nisso, né? Numa mesma base, né? A, com A maior que zero e A diferente de 1, que é condição de existência, o logaritmo do produto de dois números reais positivos é igual à soma dos logaritmos desses números. Ou seja, se A for maior que zero e diferente de 1, ou seja, zero menor que A diferente de 1, B maior que zero, C maior que zero, o logaritmo, que aí é todas as questões envolvidas, na mesma base A de B vezes C, é igual ao logaritmo de B na base A mais logaritmo de C na base A. Se tivesse uma terceira pessoa, seria mais uma soma. Bacana? Essa é uma propriedade muito interessante e nos surge toda hora em exercícios, né? Vamos ver uma aplicação disso aí. Temos aí, letra A, um exemplo. Logaritmo de 3 vezes 5, né? Na base 7. Poderia estar escrito ali 15, mas eu tenho que imaginar. 15 é 3 vezes 5. Eu já poderia escrever essa forma, tudo na base 7 também, tá? A base tem que ser a mesma. Vai ser logaritmo de 3 na base 7, mais logaritmo de 5 na base 7. Logaritmo de 200. Aí, eu posso imaginar. 10 vezes 10 vezes 2. Eu poderia ficar lá 5 vezes 5 vezes 4, o que você quisesse, né? Aí, de acordo com a sua necessidade. Quando não tem nada, a base é 10. Então, não precisa escrever. Então, só lembrando os senhores, tá? Então, eu vou poder escrever logaritmo de 10 mais logaritmo de 10, né? Mais logaritmo de 2. Agora, o que eu aprendi, hein? Logaritmo de A na base A não é 1? Quando o logaritmando é igual à base? Então, logaritmo de 10 dá 1, logaritmo de 10 dá 1, mais logaritmo de 2. 1 mais 1 é 2, mais logaritmo de 2. É o resultado disso aí. Né? Logaritmo da base 5 de 3 vezes 15. 3 vezes 5, que é 15, né? Tá ali, logaritmo na base de 5 de 3, mais logaritmo de 5 na base de 5. Mas logaritmo de base de 5 de 5 não é 1? Então, vou escrever logaritmo de 3 na base de 5 mais 1. Olha lá, 5, a base é igual a logaritmanda, que vale 1. Vai ficar 1 mais logaritmo de 3 na base 5. Aplicamos alguns conhecimentos operatórios aí, tá? Vejamos agora o da divisão. Mas antes de falar da divisão, eu vou chamar a atenção dos senhores de uma coisa que acontece normalmente, tá? Então, vamos fazer um exemplo aí. Logaritmo de 2 vezes 3 vezes 5. Tudo na base 4. Então, é a soma dos logaritmos, beleza? Logaritmo de 30 na base 4, eu posso escrever que é logaritmo de 10 mais logaritmo de 3. Posso escrever que é logaritmo de 3 vezes 5, 15 vezes 2. Tudo dentro de parênteses, estão observando lá? É logaritmo de 15 na base 4 mais logaritmo de 2 na base 4. Eu ainda posso escrever que é 2 vezes 3, 6, falar que é logaritmo de 6 vezes 5 na base 4, que é logaritmo de 6 na base 4, mais logaritmo de 5 na base 4. Então, eu posso escrever isso de acordo com a minha necessidade. Você viu que eu escrevi logaritmo de 2 vezes 3 vezes 5 de várias formas. Mesma coisa. Agora, tem que prestar atenção no seguinte. Logaritmo de 5 vezes 2 é diferente do logaritmo de 5 vezes 2, porque aquele 5 vezes 2 está dentro de parênteses. Então, ali, quando o dedinho está nos mostrando, eles são diferentes porque o 2 está fora do logaritmo. Ele não é logaritmando, tá? Só vai ser logaritmando se tiver entre parênteses ali. Prestem bem atenção, porque isso é muita pegadinha que o pessoal joga em prova de concurso, principalmente. O pessoal de concurso ele é maldoso, né? Esse pessoal, essas bancas aí de concurso, joga isso só para pegar as pessoas mal intencionadas. Então, fiquem espertos com isso aí, tá? Qualquer dúvida, estarei aí. Vamos ver agora, então, agora da divisão, tá?
é o logaritmo do quociente, ou seja, a divisão. Numa mesma base A maior que zero e A diferente de 1, o logaritmo do quociente de dois números reais positivos é igual à diferença entre esses logaritmos, né? Os logaritmos desses números. Os símbolos estão aí. Em símbolo seria o seguinte: se A maior que zero, diferente de 1, B maior que zero e C maior que zero, então tem que logaritmo de B sobre C é igual a logaritmo de B na base A menos logaritmo de C na base A. Na multiplicação a gente somava, na divisão a gente subtrai. É a mesma propriedade, só que a diferença é só essa, né? Vejamos agora a aplicação disso aí. Logaritmo de 2 terços, que é uma divisão na base 7, é logaritmo de 2 na base 7 menos logaritmo de 3 na base 7. Sem segredo, né? Presta atenção nessa aqui, essa é boa. Certo? Logaritmo de 1/5 na base 2. Né? Legal? É logaritmo de 1/5. É logaritmo de 1 na base 2, menos logaritmo de 5 na base 2. Lembra que eu falei lá atrás? O logaritmo de 1 em qualquer base vale quanto, hein? Quanto que é? É zero? Então vai ficar menos logaritmo de 5, né? Na base 2. Se você for ver isso, é uma propriedade que a gente vai ver daqui na frente. Aquele menos 1 ali, que não tem nada, é 1, né? Eu posso levar para menos 1/5 e vai voltar a ser logaritmo de 1 sobre 5. Vocês vão ver daqui a pouco isso, tá? Presta atenção nisso. Se eu pegar aqui menos 1 e levar na potência do 5, vai voltar a ser logaritmo na base de 2 de 1/5. É um raciocínio que a gente vai pegar, na hora que for ver, a gente já vai imaginando isso. Logaritmo de 7 sobre 10 é logaritmo de 7 menos logaritmo de 10. Quando não tem nada aí, que base que é, senhores? 10. Então, aqui é logaritmo de 10 da base de 10 não vale 1? E ali não é menos? Então vai ficar menos 1, né? Então, logaritmo de 7 menos 1. Ou podemos escrever menos 1 mais logaritmo de 7 também. Exemplos interessantes. Ainda no logaritmo de quociente, nós temos 2 vezes 3 sobre 5. É como se estivesse escrito ali 6, né? E eu destrinchasse o 6 como 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Legal? Então, o que eu posso escrever é o quê? É o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. Ele está multiplicando. E está dividindo por 5 menos o logaritmo de 5. A mesma coisa acontece ali, ó. Eu tenho logaritmo de 2 menos. Ali 3 vezes 5 não é logaritmo de 3 mais logaritmo de 5? É. Se você multiplicar o sinal, vai ter menos logaritmo de 3 menos logaritmo de 5. Bacaninha? Aplicamos a propriedade, Bena. A gente tem que tomar cuidado da posição onde estão os logaritmos, os números e os sinais. A matemática, tudo isso é muito, nos exige esse tipo de atenção. Lembrar as regras de potência, regras de divisão. Lembrar que, por exemplo, o denominador nunca pode ser zero. Esses pequenos detalhes nos ajudam a resolver muitas questões. Né? Aliás, eles resolvem muitas questões. Uma outra propriedade operatória é aquela que eu acabei de falar para os senhores 2 vezes. Um no exercício anterior, lá atrás, e agora, aquele 4 que eu levei lá e virou potência, do 5 elevado a 4 deu 625, lembrou? Então tá lá, numa mesma base A, onde A maior que zero e A diferente de 1, o logaritmo da potência de base positiva é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência. Falei, vocês não entenderam nada? Vão entender agora. Veja lá, se A maior que zero, diferente de 1, B maior que zero e C pertencente aos reais, então, logaritmo de A elevado a de B elevado a C, eu posso tombar o C para fora e vai multiplicar o logaritmo. Vai ficar C que multiplica o logaritmo de A na base B. Isso é a potência do logaritmando. Conseguiram enxergar? Porque eu falei naquele texto ali, né? O texto, às vezes, a gente não consegue, quando a gente não conhece, entender ele. Mas quando a gente vê escrito, é bem melhor, né? Então, vamos aplicar isso aí? Então, se eu tiver um número multiplicando qualquer logaritmo, aquele número é potência do logaritmando, ou vice-versa. Se uma potência do logaritmando, eu posso trazê-lo como um número que multiplica lá. Vai ser de acordo com a necessidade que nos exigir. Exemplo bacana, eu tenho o logaritmo de 8 elevado à terceira sobre na base 7. Aquele 3 vira multiplicação, passa a multiplicar o logaritmo, é 3 que multiplica
logaritmo de 8 na base 7. Tá vendo? Olha lá o dedinho mostrando, aquele C, ele era a potência ali, né? Logaritmo de 10 ao quadrado na base 10. Olha, presta atenção, hein? Olha para você ver, as propriedades já começando a surgir, as propriedades operatórias, né? O 2 não é potência? 10. Ficou logaritmo de 10 na base 10. Aquilo eu posso falar que é 1, né? Quando a base é igual ao logaritmando, 2 vezes 1 é igual a 2. Logaritmo na base 5, de raiz cúbica de 2. Eu não posso escrever que é logaritmo de 2 na base 5 de 2 elevado a 1 terço. Aquele 1 terço não é a potência? Vai para cá, vai ficar 1 terço que multiplica logaritmo de 2 na base 5. Vocês estão sentindo a importância dessa propriedade operatória, né? Vai nos ajudar muito também. Vejam só que exercício bacana, né? Logaritmo na base 2 de 1 sobre 16, né? Que é 4 ao quadrado. Aí eu escrevi 4 elevado a 2. Que eu posso escrever 1 quarto elevado a 2. Posso escrever com 4 elevado a menos 2, né? Ou posso escrever que é 2 elevado a 2, que é 1 quarto? Não posso? O quarto não é 2 elevado a 2? Aquilo tudo não está elevado a menos 2? Viu aí? Olha lá. Vamos repetir? Tem 2 elevado a 4 elevado a menos 2. Aquele 4 é 2 elevado a 2, elevado a menos 2. Multiplicação de potência, eu não posso multiplicar as potências, 2 vezes menos 2, vai dar menos 4, né? Então vai ficar logaritmo de 2 na base de 2 elevado a menos 4. O menos 4 tombou, aquele 2 com elevado, né? A 2 na base de 2 eu posso cortar, que aquilo vale 1, vai ficar menos 4 vezes 1, que é igual a menos 4. Né? Isso aí presta bem atenção, senhores. Presta bem atenção aos detalhes. Logaritmo de B na base A elevado a C é diferente de logaritmo de B na base A, tudo isso elevado a C. Porque na esquerda, nós temos apenas o B, que é o logaritmando elevado a C. Na direita, nós temos tudo elevado a C. Tome bastante cuidado com essas pegadinhas. Agora eu vou resolver uma série de exercícios para os senhores. E esse exercício que eu vou resolver, eu espero, eu desejo que os senhores os repitam quantas vezes for necessário para que os senhores tenham um bom entendimento desse assunto, que ele é muito importante e isso exige treino de exercício, até para memorizar esse tanto de propriedade, tá? Determina o desenvolvimento do logaritmo na expressão logaritmo de A raiz de B sobre C elevado a 3. É o logaritmo, está tudo dentro. Parece que tudo é logaritmando. Então a gente vai aplicar a propriedade. Ali é uma divisão. Logaritmo, tudo na base 10, porque não tem ali, é base 10, né? Logaritmo de A raiz de B menos logaritmo de C elevado a terceira. Muito bem. A vezes B raiz de B, eu posso escrever que é A vezes B elevado a meio, não posso? Muito bem, menos C elevado a 3. Muito bem, então vamos escrever. Eu posso separar aquela multiplicação por uma soma. Eu não tenho A que multiplica B elevado a meio, menos logaritmo de C elevado a terceira. Eu posso separar aqui. É logaritmo de A, mais logaritmo de B elevado a meio. Aquele 3 que estava lá no menos C elevado a 3, pode tombar. Vai ficar 3 logaritmos de C. Não é isso? Aquele meio também eu posso tombar, então eu vou tombar ele também. Vai multiplicar aquele logaritmo. É logaritmo de A mais meio logaritmo de B menos 3 logaritmo de C. Apliquei quase tudo com propriedade que nós estudamos, né? De multiplicação, de soma e de tombamento, de potência, né? Então vejamos lá. Exercício número 2, dados log de A igual a 8, log de B na base A igual a 8. Log de C na base A igual a 6, vamos calcular o valor de B, a terceira, vezes B, a segunda, logaritmando, tudo também na base A. Então, vamos lá. Log de B, a terceira, na base A, eu posso separar como soma, mais log de C ao quadrado na base A. Não posso? Separei aquela multiplicação, olha lá. Tinha um logaritmo de B a terceira vezes C a segunda, entre parênteses, tudo isso na base A. Se eu não tivesse aquele parênteses ali, o C ao quadrado não era logaritmando. Legal? Separei a soma.
posso tombar as potências. 3 logaritmos de B na base A mais 2 logaritmos de C na base A. Ele não falou. Aí o 3 está ali, o logaritmo de B na base A vale 8 e o logaritmo de C na base A vale 2. Eu tenho 8 vezes 3, 24, somado com 2 vezes 6 dá 12. 24 mais 12 é 36. Resolvi o problema, mamão com açúcar. Foi só aplicando conhecimentos que eu acabei de ensinar aos senhores. Exercício 3 agora. Se logaritmo de 2 é igual a A e logaritmo de 3 é igual a B, expresse o logaritmo de 144 em função de A e B. Beleza? Muito bem. Vejamos agora o seguinte. 144, eu vou lá fatorar, mas como eu estou acostumado a fazer exercício de potência, e vocês também vão ter que lembrar disso para ficar mais rápido na hora de resolver exercício, 144 é 2 vezes 12. Então, você pega o 144, vai dividindo, vocês vão ver que é 12 vezes 12, tá? 12 ao quadrado. Muito bem. Aí, o que acontece? 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Eu posso separar isso aí, não posso? Logaritmo de 12 mais logaritmo de 12. Mas 12 eu sei que é 3 vezes 4, né? É 3 vezes 4 duas vezes. Logaritmo de 3 vezes 4 mais logaritmo de 3 vezes 4. 4 menos 2 ao quadrado. Então, tem logaritmo de 3 vezes 2 ao quadrado, mais logaritmo de 3 vezes 2 ao quadrado. Muito bem. Automaticamente, eu tenho um logaritmo de um produto. Eu posso separar, que é logaritmo de 3 mais logaritmo de 2 ao quadrado, mais logaritmo de 3 mais logaritmo de 2 ao quadrado. Aquele 2 da potência eu posso tombar. É logaritmo de 3 mais 2 logaritmos de B, de 2, né? Mais logaritmo de 3 mais 2 logaritmo de 2. Logaritmo de 3 não é B? Logaritmo de A de 2 não é A? Então, tenho B mais A, que é logaritmo de 2, duas vezes A, mais B novamente, mais 2 vezes A novamente. Então, tenho 1B com B, 2B. 2A com 2A, 4A. Correto? Muito bem. Eu tenho, então, exatamente logaritmo de 4A, 2B mais 4A. Bacana? Beleza pura, né? Então, tranquilo isso aí, mamão com açúcar, né? Só aplicar o que nós fizemos, tá? Vejamos agora mais um exemplo. Olha que exercício bacana esse 4 também. Por meio de um único logaritmo, vamos escrever as seguintes expressões. Escrever com uma forma de um logaritmo só, né? Eu tenho logaritmo de x na base 3, mas menos logaritmo de 2 na base 3, eu posso escrever com um logaritmo só, é isso que ele pediu. Ali não é uma subtração, então não é divisão. Logaritmo de x sobre 2 na base 3. O mesmo acontece a propriedade aplicada na letra B, né? Logaritmo na base de 1/3 de 5, mais logaritmo na base de 1/3 de 4. Aqui não é uma soma, é logaritmo na base de 1/3 de 5 vezes 4, que é logaritmo de 20 na base 1/3. Logaritmo de 3 na base 5, mais logaritmo de x na base 5, menos logaritmo de 4 na base 5. Posso escrever que é logaritmo de 3 vezes x na base 5, menos logaritmo de 4 na base 5. Ali não é uma subtração agora, é logaritmo de 3x sobre 4 na base 5. Quer dizer, nós fizemos o contrário, nós andamos para trás o que nós aplicamos na propriedade. Então, isso vai depender da necessidade que o senhor vai ter na hora de resolver o seu exercício, aplicar aquilo que necessário for. Continuando, né? Eu tenho 1/5 logaritmo de 3, aquele 1/5 não está multiplicando o logaritmo, ele vira potência. Foi o que nós fizemos lá naquele 4 elevado a 5, que deu 625, é 5 elevado a 4, né? Deu 625. Então vai ser logaritmo de 3 elevado a 1/5. 1/5 não é raiz quadrada. Não é raiz quadrada. Raiz quadrada quando é meio. Então aquele 5 vai para o índice do radical e o 1 vai para a potência do 3. Logaritmo é a raiz quinta de 3. Tudo isso na base 10, né? Que está na base 10 lá. 3 logaritmo de x mais 4 logaritmo de 2. Né? É logaritmo de 2 na base 2 de x elevado a terceiro, porque o 3 virou potência do x. Mais logaritmo logaritmo de 2 na base 2 não é 1? 4 vezes 1 é 4. Então ficou 4 mais logaritmo
de 2. Então, muita gente podia que vamos escrever aquilo como multiplicação, mas não precisa, porque a gente já viu que ali vale 1, né? Logaritmo de 2 na base de 2 é 1. Ou, se você quiser, né, você poderia fazer isso que eu estou falando. Logaritmo de x elevado à terceira mais logaritmo na base de 2 elevado à quarta, que é igual a logaritmo de x à terceira na base de 2 mais logaritmo de 16, que ali então está somando, é uma multiplicação, né? É logaritmo de 16 na base de 2 que multiplica x3. Então você aplica a propriedade dentro daquilo que você necessitar. Eu fiz as duas formas. Poderia ser feito da primeira ou da segunda, que é o mesmo logaritmo, né? Correto? Se você pegar e ver que 16, né? É o quê? 16 é 4 elevado a 2, né? Não é isto? 4 elevado a 2. E pode jogar para fora o 2, correto? Vai ficar o 4, aí vai dividindo, aí vocês vão simplificando, vocês vão chegar na mesma condição de antes, de 4 logaritmos de x mais 3. Você tem a multiplicação, né? 4 ao quadrado. Aí vocês separam e vão voltar aquilo que vocês precisam, tá bom? Então vamos agora ver mais exemplos. Logaritmo de 1 mais logaritmo de 3 mais 5. 1, eu posso escrever, vamos supor que eu tenho essa necessidade, né? No lugar de 1, não posso colocar logaritmo de 3 na base 3, mais logaritmo de 5 na base 3. Aí eu posso escrever que é logaritmo de 3 vezes 5 na base 3, que é logaritmo de 15 na base 3. Olha só para você ver, eu peguei o logaritmo de uma forma e fui escrevendo, aplicando as propriedades. A partir de um ou mais logaritmos dados, podemos obter um valor aproximado de uma infinidade de logaritmos usando as propriedades conhecidas, né? Logaritmo de 2 igual a 0,3, logaritmo de 3 igual a 0,8, e vamos calcular logaritmo de 6, é logaritmo de 3 vezes 2, é logaritmo de 3 mais logaritmo de 2. Somando os dois, dá 0,48 mais 0,30, que é 0,78. Logaritmo de 30, né? 3 vezes 10. É logaritmo de 3 mais logaritmo de 10. Logaritmo de 10 na base de 10, eu não quis fazer mais, que eu poderia botar ali 2 vezes 5, mas isso não me interessa. Me interessa que logaritmo de 10, no 10 já anula, que ele vira 1, né? Ficou logaritmo de 3, nós temos o valor lá, que é conhecido, 0,48 mais 1. Então deu 1,48. Então a gente trabalha essa jogada de logaritmo de acordo com a nossa necessidade, tá? Voltando agora às propriedades, né, da potência de 10, lembrando os senhores, quando a gente está caminhando para a esquerda, a gente subtrai a quantidade de casas necessárias de acordo com o número. Se a gente está indo para a direita, a gente subtrai. Se está indo para a esquerda, a gente soma. Os valores do logaritmo ali, logaritmo de 2 é 0,30, logaritmo de 3 é 0,48. Agora tem o logaritmo de 0,003. Temos que caminhar 4 casas, então posso escrever que aquilo lá na potenciação, lembra? Notação científica, no final do 9º ano. Tem aqui na playlist do vídeo, vocês podem ir lá, que vocês vão achar esse assunto. Então, o que aconteceu? Vai ficar 3 vezes 10 é menos 4. Logaritmo de 3 vezes 10 é menos 4, que eu posso isso separar. Logaritmo, isso tudo na base 10. Quando não tem nada, a base é 10. Então, tem o logaritmo de 3, que eu posso separar, mais logaritmo de 10 elevado a menos 4. Aquele menos 4 ali vai vir da potência no logaritmando, ele passa a multiplicar o logaritmo. Então, o logaritmo de 3 mais menos 4 que multiplica o logaritmo de 10. Logaritmo de 10 com 10 eu posso cortar aquilo, vale 1. Então, tem o logaritmo de 3 mais ou menos 4 vezes 1. Vai ficar menos 4. Vai ficar 0,48 menos 4. Se você tiver 0,48 menos 4, vai dar menos 3,52. A letra D, eu já estou andando com a vírgula para a esquerda. Eu vou contar quantas casas. A vírgula está na frente do último zero. Olha, para mim chegar aqui e virar 3, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então vai ficar multiplicado por 5 positivo. Vai somar na potência. 3 vezes 10 elevado a 5. Correto? É 3 vezes 10 mil, vai dar 30 mil, né? 300 mil. É 3 vezes
100 mil, né? Que 10 elevado a 5 é 100 mil, são 5 zeros. Aí o que acontece? Aí eu posso separar, é uma multiplicação, logaritmo de 3 mais logaritmo de 10 elevado a 5. Então, o 5 tomba, porque é potência. Logaritmo de 3 mais 5, que multiplica o logaritmo de 10. Logaritmo de 10 na base de 10 não vale 1, vezes 5 é 5. Então, 0,48 mais 5 é igual a 5,48. Bacana esse, hein? Olha que exercício bem bacana. Logaritmo de 8. Nós sabemos que logaritmo de 2 vale 0,3 e logaritmo de 3, 0,48. Então, o que a gente pode fazer nisso aí? Eu escrever 2 a terceira, que 8 é 2 a terceira. Em função de 2 ou de 3, é possível fazer isso. O 3 não é potência? Tombou. Ficou 3 logaritmo de 2. Logaritmo de 2 não vale 0,30? 2 vezes 0,30 é 0,9. Olha o letra F. Logaritmo de raiz quadrada de 2. Nós sabemos que pela propriedade de potência e de raízes, logaritmo de 2 é elevado a meio. Bacana. Lembrando os senhores que quando não tem nada, a base ali é 10, tá? Correto? Muito bem. Então, nós temos ali meio que multiplica logaritmo de 2. Correto? Logaritmo de 2 na base 10, quando não tem nada que lá está falando, é igual a 0,30. É meio vezes 0,30 que dá 0,15. Então, treinamos aí potência e as propriedades de logaritmo. Olha que bacana esse logaritmo de 5. O logaritmo de 5, a gente pode pensar o seguinte. Eu vou escrever 5 como... Porque ele tem que ser em função de 2 e 3, né? Correto? Então não resolve nada eu colocar 2 mais 3, que não vai adiantar nada. Se fosse 2 vezes 3, poderia, que eu separava o logaritmo. Então esse aí não adianta. Então eu vou pensar, 25 sobre 5? Não, vai continuar 5 do mesmo jeito. Mas a base ali é 10, eu posso escrever 10 sobre 2. E assim eu fiz a logaritmo de 10 sobre 2. Aí eu posso escrever logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Logaritmo de 10 na base de 10 não vale 1. Logaritmo de 2 não vale 0,30, que ele falou. É 1 menos 0,30, 0,7. Olha o letra H, que bacana. O letra H é logaritmo de 72. Na base de 10 também. Então, ganhando um número maior, eu aconselho fazer a fatoração, porque aí, fazendo a fatoração, a gente vai já encontrar a solução. Deu até rima, né? Então vamos lá, 72, vamos fatorar ele. Por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9. Não dá mais por 2, vamos por 3, dá 3, por 3 dá 1. Aí eu percebi que é 2 3 vezes e 3 duas vezes. Posso escrever 72 é 2 a terceira, que multiplica 3 a segunda, né? 9 vezes 8. A gente lembra dessas coisas na hora que está fazendo, né? 9 vezes 8, 72. Então, vou escrever logaritmo de 2 a terceira vezes 3 a segunda. Poderia ser o contrário, porque A vezes B é igual a B vezes A. Assim sendo, ali eu posso escrever a multiplicação, posso separar como soma. Logaritmo de 2 a terceira mais logaritmo de 3 a segunda. Aquelas potências eu posso tombar. 3 logaritmo de 2 mais 2 logaritmo de 3. 3 vezes 0,30, que é o valor do logaritmo de 2, mais 2,0, que é o valor do logaritmo de 0,3, dá 0,48. Vai dar 0,9 mais 0,96, que é igual a 1,96. Olha que bacana esse. Esse de 1,44 ele é muito interessante, porque ele vai nos exigir bastante aplicação de potência, raiz e as propriedades operatórias do logaritmo. Já conhecemos os valores do logaritmo de 2 e do logaritmo de 3. Trabalhar em função disso, então. As bases são 10. Então, vai ser logaritmo de 144 sobre 100. 1,44, andei duas casas, é a mesma coisa que 144 dividido por 100. Concordaram? Beleza, muito obrigado. Agora, vamos continuar, então. 144, fatorei e descobri que é 12 vezes 12. Né? 13 vezes 13 é 169. É bom memorizar essas potências muito usadas, né? Que aí a gente vai fazendo isso aí e vai sendo mais rápido a coisa, né? 12 vezes 12 sobre 10 ao quadrado, né? 100? Bacana. Eu posso separar aquilo que é uma fração. Logaritmo de 12 vezes 12 menos logaritmo de 10 ao quadrado. Vamos continuar? Olha lá, 12 vezes 12 eu posso separar também como soma.
logaritmo de 12 mais logaritmo de 12 menos logaritmo de 10 ao quadrado. Agora, 12 não é 3 vezes 4, porque eu tenho que trabalhar em função de 2 e 3, que eu tenho o valor de logaritmo de 2 de 3, né? Então, vamos separar em função de 2 e de 3. Separando em função de 2 e 3, eu tenho que escrever, então, que 12 é 3 vezes 4, mais log de 3 vezes 4, menos log de 10 ao quadrado. Logaritmo de 3 mais logaritmo de 4, porque eu estou tombando, estou separando ali agora, que 3 vezes 4 eu não posso separar como soma. Logaritmo de 3 mais logaritmo de 4, novamente, logaritmo de 3 mais logaritmo de 4, menos logaritmo de 10 ao quadrado. Beleza? 4 não é 2 ao quadrado, moço? E eu preciso escrever isso em função de 2 e 3, né? Então, vou escrever logaritmo de 3 mais logaritmo de 2 ao quadrado, mais logaritmo de 3 mais logaritmo de 2 ao quadrado, menos logaritmo de 10 ao quadrado. Agora eu vou tomar essas potências aí, que eu já posso fazer isso agora. Logaritmo de 3 mais 2 logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 mais 2 logaritmo de 2 menos 2 logaritmo de 10. Esse 2 logaritmo de 10 é 1, né? Porque a base é 10, lá é 10. A gente já pode imaginar que aquele é 2 vezes 1. Logaritmo de 3 é 0,48, mais 2 vezes 0,30, que é o logaritmo de 2, mais 0,48, que é logaritmo de 3, mais 2 vezes logaritmo de 2, 0,3, menos 2 vezes 1, que é o logaritmo de 10 na base 10. Fazendo os continhos, eu tenho 0,48 mais 0,6 mais 0,48 mais 0,6 menos 2 vezes 1, que é igual a 0,16, e aplicando tudo que a gente já fez aí, precisava de saber, tá? Logaritmo do produto, logaritmo do quociente, propriedade de potência, propriedade de tombamento da potência. Onde é que exercício bem bacana? Logaritmo da raiz quarta de 27.000. Bom, primeira coisa que a gente tem que imaginar, né? A gente pode escrever entre parênteses várias coisas ali, como é 27.000 é 27 vezes 10 a terceira. Então, coloquei entre parênteses, logaritmo 27 vezes 10 a terceira. Se é a raiz disso, eu posso falar que ele está elevado à potência 1/4. Viram aí? Propriedade de radiciação, né? A raiz quarta de um número é ele elevado a 1/4, e fatoramos o 27 por 27 vezes 10 a terceira. Então, essa notação científica e potência de 10, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que saber, porque a gente usa isso o tempo todo, para facilitar a nossa vida, nossas contas, né? Temos 1/4, porque eu tombei aquela potência, que multiplica o logaritmo de 3 à terceira, 27 não é 3 à terceira? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Mais logaritmo de 10 à terceira, porque aquilo é um produto, eu separei como soma. Viram aí? Apliquei a propriedade do logaritmo. Vamos continuar seguindo. É 1/4, tombei as potências, que multiplica 3 logaritmo de 3, mais 3 logaritmo de 10. Agora é só aplicar, eu já tenho os valores do logaritmo de 3. Logaritmo de 3 é 0,48. Aquele último lá, né? 3 logaritmo de 10 é logaritmo de 10 na base 10. Virou 1. Então vai ficar 1/4 que multiplica 3, multiplica 3 que multiplica 0,48, mais 3 vezes 1. Dividido isso por 4, depois que você fizer as multiplicações e a soma, vai dar 44, 4,44 dividido por 4, que é 1,1. Bacaninha? Olha esse exercício, ele é muito bacana. Seja f de x logo de x na base 2 e g de x logo de x na base 3. Muito bem. A lei de formação dessas duas funções, f de x, são essas aí. Vamos calcular o valor de f de 8 menos g de 9. É igual a... Vamos calcular o f de 8, né? F de 8 é log de 8 na base 2. 8 é 2 a terceira. Beleza. Log de 2 a terceira na base 2. É igual a 3 log de 2 na base 2, não é 1? Eu posso cortar aquilo ali. Então, o f de 8 deu 3. E o f de 9? Log de 9 na base 3 é igual a log de 3 ao quadrado na base 3. O 2 eu tombo. 3 na base 3 não é 1? Log de 9 é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Fazendo log de f de 8 menos de g de 9 é igual a 3 menos 2, que é igual a 1. Bem bacana esse exercício, hein? Vamos fazer uma aplicação agora de problemas que envolvem logaritmo e as aplicações de tudo que nós estudamos até agora. Eu vou resolver vários problemas, depois eu vou deixar alguns para os senhores. Esse problema
que eu estou resolvendo aqui agora de verdinho, que está na sua tela, é um problema que caiu no Enem de 2011, que fala sobre a escala Richter, a magnitude, que é a medição de um terremoto que acontece. Existe uma escala que o Richter criou que nos dá essa magnitude, né? E a escala de magnitude no momento, abreviada como MMS, que é denotada com MW, introduzida em 1979 por Thomas Rex e Rio Carnoli, substituiu a escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada, menos conhecida pelo público. A MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes dos grandes terremotos da atualidade. Assim, como a escala Richter, MMS é uma escala logarítmica. MW é igual a MO, que vem escrito. Se relaciona pela fórmula. MW é igual a menos 10,7 mais 2,3 igual a MO na base 10. Não precisava escrever 10, que a gente sabe que o logaritmo que está na base 10, quando não tem nada, é base 10. Mas em alguns países alguém não fala isso, né? Então nós temos aí o MW é a energia que vai ser liberada. O MO é a medida inicial, a energia inicial. Então vejamos agora como aplicar isso. Vamos continuar o problema do Enem 2011, que está só nos contando o que aconteceu. Como na tela anterior, né, nós vimos que MW, né, é igual a menos 10,7 mais 2,3 log de MO na base 10, onde MO é o momento sísmico, usualmente estimado para medir os registros do movimento da superfície. Não tem nenhum movimento, é zero. Através dos sismogramas, cuja unidade é o DINA, centímetro. O terremoto do Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve a magnitude de MW igual a 7,3. Foi a energia que liberou, mostrando que é possível determinar a medida por meio do conhecimento matemático. Qual foi o momento sísmico MO? Vejamos aí, então, como calcular isso agora. Nós temos todo o problema. Qualquer dúvida, vocês pegam esse problema, dão um print na tela ou copia no caderno e leiam ele. Agora a gente vai dar a solução disso aí. Bom, então vamos resolver a questão agora, né? Ele nos não deu a fórmula, nós sabemos, não deu que o MW vale 7,3, mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico MO. Então vamos aplicar esse conhecimento no lugar de MW, a gente coloca 7,3. Então vai ficar na fórmula lá, 7,3 de amarelo agora, começamos a resolver. É igual a menos 10,7 mais 2/3 no log de 10 de MO. Na base 10 de MO. Fazendo as continhas, o menos 10,7 está subtraindo, vai para o outro lado somando. Vai ficar menos 7,3 mais 10,7. Isso dá 18. Então, eu escrevi ali. Aquele 3 da fração não está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Então, já ficou lá a soma, que é o 18, multiplicado pelo 3, estava no denominador. Isso igual a 2, né? Na base 10 do logaritmo de MO na base 10. Muito bem. Ok. Beleza? Porque estava 18, eu já passei para 3, MO está lá, nós fizemos lá. Então agora temos 18 vezes 3 deu quanto? 54, que multiplica 2 log de MO na base 10. O 2 não está multiplicando? Vai para lá dividindo. O logaritmo de MO na base 10 é 54 sobre 2, que dá 27, né? Muito bem. Logaritmo de MO na base de 10 é 27. MO vai ser o quê? Lembra da propriedade do logaritmo? Logaritmo de B na base A é igual a C, se B for igual a A elevado a C, ou seja, o A dá um chute na canela do C. Então, MO é igual a 10 elevado a 27. Resolvido o problema. Você tem que tomar cuidado desse 18 sobre 2/3 lá, ok? Muito bem. Vejamos agora mais um próximo exemplo. Olha que exercício interessante, né? Analisando o gráfico. Então, o examinador, esse aí caiu na prova do Enem também, eu só não sei de qual ano, eu só sei que eu vi uma prova do Enem que tinha esse gráfico lá. Analisando o gráfico, qual é a sua lei da informação?
Então, eu vou dar a solução. Dali, comecei de um azul turquesa ali. Eu observei bem o gráfico, eu vi que x igual a 2. Se você no ponto B, x é 2 e y é 1. Olha lá, pertence à função. X é 2 e y é 1. Então, a função logarítmica não é f de x igual a log de b na base A? E f de x não é y? Então, eu posso dizer que log de 2, que é o x, né, na base A, é igual a 1. Não é isso? Então, nós precisamos saber, então, agora quanto que vale o A, né? O A dá um chute na canela do 1, aplicando a propriedade logarítmica, né? O 2, que é a base, vai subir e o 1 vira, o C vira potência, né? 2 é igual a elevado a 1. Não é isso? 1 subiu, virou potência. Se 2 é igual a elevado a 1, A é igual a 2. Então, a função é logaritmo, f de x igual a logaritmo de x na base 2. Simples assim, é só aplicar o que o conhecimento nós temos de função e aí está o exercício resolvido. Esse foi ótimo, hein? Isso caiu no Enem também, viu, gente? Um outro exemplo de exercício apresentando gráfico logaritmo, né? A gente pode ver o seguinte: podemos ver a seguir a apresentação de uma função logarítmica, com base em seu gráfico, sabendo que essa função é uma função do tipo f de x igual a log de x na base b qualquer. Então, o valor de b quanto quer saber o valor da base. Então, vamos resolver aqui de verde, né? Eu olhei no gráfico, olha lá, traçadinho ali. 4 e menos 2 pertence à curva. É a mesma coisa do exercício anterior, gente. F de x não é log de x na base B? O f de x é o valor de y. É o f de 4, né? Que é o valor de x, é igual a log de 4. No lugar de 4, a gente coloca x. Mas f de x não é o valor de y, o y não é menos 2. Tá bom, matamos o problema. Log de 4 na base B é igual a menos 2. Então, B é igual a 4 elevado a menos 2. 4 elevado a menos 2. Eu posso escrever que 4 é igual a 1 sobre B elevado ao quadrado. É 1, B é igual. Passei o B multiplicando 4 e passei o 4 dividindo para cá. Não posso fazer isso? Né? Vai para lá 4B ao quadrado é igual a 1. 1 é B2 é igual a 1 sobre 4 ao quadrado. B é igual a raiz de 1 sobre raiz de 4. B é igual a meio. Então, é só no lugar de meio agora escrever a função. A função vai ser f de x igual a logaritmo de x na base meio, né? O 0,5 que vocês quiserem colocar. Simples assim, só olhar no gráfico e ver que pontos que pertencem à função e substituir na equação geral do logaritmo. Agora, exercício para vocês fazerem, né? Sobre a função logaritmo, julga afirmativa, as afirmativas a seguir. O domínio da função logaritmo é o conjunto de números reais. A função logaritmo é crescente quando a sua base é maior que 1. A função logarítmica é decrescente quando sua base é negativa. Então, dentro de tudo aquilo que eu discuti com vocês, e vocês também podem pesquisar em outros canais, qual é a formação alternativa que está verdadeira e qual que é falsa aí. Isso é para cobrar de vocês entendimento de tudo que eu expliquei, ok? Então, leiam, pesquisem e vamos lá, vamos caminhando, tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição nos comentários. Vou resolver alguns e outros eu vou deixar para vocês resolverem. Esse aqui eu vou resolver. O número de centenas de indivíduos de um determinado grupo de animais X dias após a liberação de um predador do seu ambiente é expresso pela seguinte função: f de x igual ao logaritmo de x elevado a 4 na base 5 raiz cúbica de 5. Após 5 dias de liberação do predador, o número de indivíduos desse grupo presente no ambiente será igual a questão do Enem, tá? Não lembro de qual ano, não lembro que eu resolvi. Eu resolvi quase todas as questões matemáticas do Enem, mas tem umas aí que eu não lembro de qual ano, né? Mas essa aí eu tenho certeza. Vamos lá. Então, ele falou que é liberado durante 5 anos. Então, eu tenho que fazer o que nisso aí agora? Só fazer o f de 5. No lugar de x, eu colocar 5. F de 5 é igual a logaritmo de
raiz cúbica de 5, 5 raiz cúbica de 5, que é a nossa base, de 5 elevado a 4. Bacana? 5 elevado a 4 ali, né? Nós vamos aplicar aquela potência do tombamento, né? Primeiro vamos aplicar a propriedade logaritmo, né? Logaritmo de b na base a igual a c, se b for igual a elevado a c. Então, vamos pegar aquele centro, raiz cúbica de 3 elevado a 5 elevado a 4, que é o nosso logaritmano, é igual ao f de x, que é y, não é? Então, o y vai subir e a base vai ser potência. Viram aí? Na primeira linha, lá no finalzinho, nós aplicamos isso. Vou repetir. Nós temos um logaritmo, uma base. A base é raiz 5 raiz cúbica de 5. O logaritmano é 5 elevado a 4. Nós substituímos ali e fizemos de 5. Aplicando a propriedade do logaritmano, nós temos ali o f de x, o f de 5 não é y, nós temos então, é o que nós estamos querendo achar, né? Viram aí a coisa da função? Aquele potência 5, raiz cúbica de 5, vai chutar o y vira potência, e ele vira base. Aplicou a propriedade do logaritmo, 5 elevado a 4, igual a 5 raiz cúbica de 5 elevado a y. Agora, vamos tentar igualar essas bases aí dentro daquilo que a gente conhece, né? 5 elevado a 4 é igual a 5 elevado a 1, que multiplica 5 elevado a 1 terço. Ali é raiz cúbica de 5, não é? E tudo isso é elevado a y. Aquilo é multiplicação de potência, mesma base, né? É como se eu tivesse 3 sobre 3 somado com 1 sobre 3. Então, 5 elevado a 4 é igual a 5 elevado a 4 terços. Isso tudo elevado a y. Potência de potência. Eu não posso multiplicar as potências? 5 elevado a 4 é igual a 5 elevado a 4y sobre 3. Gente, igualei as potências. 4y sobre 3 é igual a 4. 4y é igual a 4 vezes 3, 4y é igual a 12, y é 12 dividido por 4, y vale 3. 3 aninhos que levou para depredar o negócio ali, tá? Diminuir o ambiente, os predadores que foram colocados no ambiente gastaram 3 anos para poder depredar aqueles animais que precisavam ser depredados, ok? Isso aí é do assunto de biologia. Olha, vamos lá. Cai muito em Enem também, cai muito em concurso, tá? Durante os estudos sobre o crescimento de uma determinada árvore, foi possível modelar o crescimento dela no decorrer de um tempo por meio da função A de t, que é tempo, é igual a 1 mais logaritmo de 5 mais t na base 3, em que t é o tempo em anos. Né? A de t é a altura de metros, que é a de t é a função. Sendo assim, podemos afirmar que a altura dessa árvore após 4 anos, que é o tempo, é 1 metro, 2 metros, 3 metros. Né? Então, vamos lá. 2,5 metros, 3,5 metros. Então, vamos resolver? A de t é igual a 1 mais log de 3, 5 menos t. Mas eu falei 4 anos, então no lugar de t eu vou colocar 4. A de t é igual a 1 mais log de 3, 5 mais 4. Aí nós temos que a de 4, né, que é igual a 1 mais log de 3 de 9 na base 3. 9 é 3 ao quadrado. A de 4 é igual a 1 mais log de 3 ao quadrado na base 3. A de logaritmo tombei o 2, ficou 1 mais 2 logaritmo de 3 na base 3, que aquilo vale 1, né? 2 vezes 1, então. A de 4 é igual a 1 mais 2, que é igual a 3. Resposta letra D, que é 3 metros que ela cresceu. Que o tempo era 4 anos, substituiu na forma. Simplesinho esse exercício. Mas a gente assusta porque é muita informação. Mas para quem sabe logaritmo, isso aí é mamão com açúcar, hein? Treinem, que vocês vão ficar craque também. Essa foi dada na Universidade Federal de São Mateus em 2009, a partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é o DEP, é uma prova que eles aplicam para os alunos aí da educação básica. E também no ensino médio, tá? Para as séries iniciais do ensino fundamental e da Escola Estadual Básica Professora Margarida Lopes, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pode ser representada pela expressão f de t igual a 5 mais logaritmo na base de 2 de t menos 1997 sobre 8. Onde t é o tempo, o ano que foi dado ali, né?
Considere f de t representa o IDEB em função do ano t, em que foi coletado o dado, né? Diante dessas informações, pode-se afirmar que o acréscimo do IDEB prescrito nessa escola no ano de 2005 a 2003 tem um acesso a informações aí, tá? Então, eu vou parar o vídeo, vocês vão tentar resolver aí para mim. Qualquer dúvida, estarei à disposição, né, dos senhores. Vocês têm que saber quantos anos tem entre 2005 e 2013 e fazer o F de T ali, vocês vão achar o resultado que vocês querem aí, tá? Olha lá, em uma determinada cidade, o número de nascimentos no decorrer dos anos está sempre crescendo. Para compreender melhor esta relação, os matemáticos modelaram a função que dá a expectativa da quantidade de crianças que vão crescer para um determinado ano. N de t igual a 900 vezes logaritmo de 2 de t menos 1999 e elevado tudo ao cubo. Lembrando que está entre parênteses, tudo aquilo está dentro do logaritmo humano, em que t é maior que 1999, de acordo com essa função, supondo o comportamento seja exatamente o previsto, nascerão 5.400 crianças no ano de... Então, eu quero saber qual o ano, quanto é o valor de t. E ele falou que o n de t é 5.400. Precisa de dica melhor? Se tiver dúvida, pode me procurar lá que eu dou mais dica, tá? A expectativa de vida em anos de uma região, em uma região qualquer, de uma pessoa que nasceu a partir de 1900, no ano X qualquer, desde que X seja maior que 1900, né? Ou igual. Nasceu em 1900, está valendo. É dada por L de X igual a 12 vezes 199 logaritmo de X menos 651. Considerando o log de 2 igual a 0,3, uma pessoa dessa região que nasceu no ano 2000, tem expectativa, hein? Então, você já sabe, se o cara nasceu em 2000, o log de X, quanto que é? Aí vocês vão, depois de rachar no final, vocês vão ver que log de 2 é 0,3. Então, vou deixar vocês tentarem ver isso, analisarem. Se você tiver dúvida, vão no comentário, tá? Estamos encerrando agora, daqui ao próximo capítulo a gente vai falar de logaritmo, que é mudança de base, e outras propriedades de logaritmo. São 3 capítulos da aula de logaritmo. Compartilhe o nosso vídeo com seus amigos e colegas, se inscreva no canal, quando se inscrever, clique no sininho. E também dê um like ali que nos ajuda muito. E até o próximo capítulo.